Olá, eu sou o professor Sacha Santos e essa é mais uma dica English to Fly para você. Roda a vinheta. A dica de hoje eu considero muito útil, principalmente nas entrevistas. Quando a gente fala que a gente exerce tal coisa há tanto tempo, exerce aquela ação há tanto tempo, por exemplo, eu sou atendente há tanto tempo, eu sou telemarketing há tanto tempo, eu estudo há tanto tempo. Então, esse período de tempo que a gente fala, como é que a gente falaria esse período de tempo? É uma dúvida que muita gente tem. O que a gente deve usar para falar, e aí vem de forma errada, normalmente vem de forma errada por confundir os tempos. Eu quero que você saiba falar, por exemplo, eu sou comissário de voo desde 2007, vamos dar um exemplo. E aí, o que eu vejo as pessoas falarem quando a gente pede para falar, e na cabeça das pessoas quando passa a tradução para o português, eu sou comissário de voo desde 2007, as pessoas têm a tendência a usar o I am. Só que as pessoas vão colocar dessa forma. I am a flight attendant since 2007. Então, eu sou o comissário de voo desde 2007. Parece correto, mas não está correto, está errado. Bom, Sacha, se não está correto, como é o correto? Bom, o segredo para falar corretamente essa frase é exatamente o tempo verbal. Bom, nessa frase eu usei o presente do verbo to be. Então, I am flight attendant. Só que para usar essa frase de forma correta, eu vou ter que usar o present perfect. Bom, para isso a gente vai usar o sujeito I, depois o auxiliar have, e depois a gente vai usar o verbo to be também, só que o verbo to be no particípio, que ele vai ficar been. E o restante da frase é exatamente o mesmo. Então vai ficar I have been a flight attendant since 2007. Então, eu sou o comissário de voo quando vai para a tradução em português. Pô, Sacha, complicado. Não, não é. A gente tem que entender que são duas línguas completamente diferentes. Só que o inglês, ele não é traduzido, o inglês é interpretado. Eu falo isso para todos os meus alunos. Sacha, então por que eu não usei o I am? Bom, exatamente por isso que eu expliquei. Só que o mais bacana é você pensar o seguinte: quando eu uso I have been, eu estou falando de um período de tempo. Eu não estou falando que eu sou flight attendant agora somente. Então, eu sou flight attendant desde. Existe um período de tempo, existe um bloco de tempo que eu estou usando nesse momento. Então, I have been, eu sou comissário desde since 2007. Outra dúvida que pode surgir, e outra coisa interessante, é quando você tem alguma função que você desempenha a um curto período de tempo. Então, por exemplo, se você foi atendente de loja uns 6 meses, isso acontece muito com o pessoal mais novinho, que tem uma pouca idade e vem para uma entrevista de trabalho, porque ele não está trabalhando há tanto tempo. Então, digamos que você é atendente de loja há 6 meses. E aí, nesse caso, tem uma exceção, porque nesse caso, quando você tem um período curto de tempo e você tem essa quantidade de meses, eu tenho 6 meses que eu desempenho essa função. Então, eu sou atendente de loja, por exemplo, há 6 meses. Então, nesse caso, eu vou usar o for. For, que inclusive, em uma das dicas, das minhas últimas dicas, eu falei sobre o for. Dá uma olhada lá nas minhas dicas que você vai ver eu falando sobre o for. Vamos ver como é que fica. Bom, eu falaria I have been a store attendant for 6 months. Então, eu sou atendente de loja, quando vai para a tradução novamente o have been, e aí, mas na tradução a gente fala eu sou atendente de loja há 6 meses. Bom, gostou? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like, nos segue nas redes sociais, Instagram, YouTube, tanto no English to Fly quanto no Melhorando Pessoas. Entre em contato conosco, vem para o nosso time, torna-se mais um aluno English to Fly. Tá bom? Um abraço e até a próxima.